esse é o, né, o documento que a gente está lançando hoje, que é o BNC de Formação Continuada na Prática, implementando processos formativos baseados em referenciais profissionais. E vamos ver se agora ele tem que passar. Ah, passou muito bem. E aqui era só para relembrar esse histórico da nossa participação, que nos deixa muito orgulhosos, muito felizes de poder contribuir e de ressaltar para talvez as pessoas que estão chegando agora na frente, alguns técnicos que não participaram, né, da frente em outros anos, o quanto que essa frente de trabalho tem contribuído mesmo para essas políticas nacionais de formação continuada. Então, nesse trabalho que a gente fez, essa pesquisa que foi a das contribuições da literatura baseada em evidências, a gente vê que ela foi utilizada, né, para as diretrizes nacionais. As diretrizes nacionais que estão publicadas junto com a BNCFC contemplam diversas orientações que a gente levantou nessa literatura internacional, e a BNC de formação continuada, ela usa muito como subsídio esse documento que foi o que o Luiz Miguel destacou, né, o processo de construção, que é esse documento roxo, dos referenciais profissionais docentes para formação continuada. E agora a gente espera que esse documento, né, de 2021, o BNCFC na prática, também continue contribuindo agora para a implementação da Base Nacional Comum de Formação Continuada pelas redes, que é um desafio grande, que é o que eu pretendo comentar agora com vocês, né? E aqui, destacando que nesse trabalho específico do último ano, né, do documento do BNCFC na prática, quem participou comigo foi o Nelson Jimenez, o Rodney Pereira e a Valquíria Rigolou, e na parte tanto do documento, né, das sessões do documento, quanto na criação da matriz, e participaram conosco da criação da matriz também o Amadeu Bego e Daniel Matos. Então, essa foi a equipe que atuou, né, quando eu falo a gente, é essa equipe que forneceu, né, que fez a assessoria técnica por parte da fundação. E aí, só para relembrar um pouquinho, né, a gente começou esse trabalho ano passado, em contexto de pandemia, com todas as dificuldades, né, que todo mundo, todas as redes estavam enfrentando, e com urgências muito maiores do que era a implementação desse documento, mas mesmo assim, eu achei que foi bem importante a frente permanecida, né, e continuado na discussão, para a gente poder estar nesse momento agora, saindo, ou em vias, né, em processo de sair da pandemia, de voltar às aulas presenciais, com um documento que possa apoiar essas discussões nas redes, da implementação da BNCFC. Então, foi um processo que a gente começou lá com entrevistas com 10 secretarias estaduais e municipais que estavam participando, que nos ajudaram, junto com literatura especializada, com uma série de outras evidências que a gente tinha, né, de outras redes que a gente conhecia, que estavam fazendo trabalhos interessantes em relação aos aspectos que estavam previstos nesse documento. A gente elaborou, então, uma proposta de emendas para cada sessão, enviou para as redes participantes que fizeram uma leitura crítica e devolutiva. A partir dessa leitura crítica da devolutiva, a gente elaborou uma versão preliminar do documento, que pôde ser depois discutida num encontro que a gente teve no meio do ano, e a partir de mais devolutivas a gente elaborou essa versão final, que está disponível hoje para todos. Não sei se já está no site do Concede, mas deve estar em breve naquela mesma página que tem os documentos da frente de trabalho. Então, hoje eu pensei um pouco que valia a pena a gente recuperar um pouco de onde partiu essa questão da Base Nacional Comum de Formação Continuada e o potencial que ela tem para apoiar os nossos processos formativos nas redes, né? E ela partiu justamente da ideia dos referenciais profissionais, que explicitam o que se espera que os profissionais, de modo geral, né, para cada profissão que eles existem, o que esses profissionais saibam e sejam capazes de fazer no exercício da sua profissão. E aí eles expressam, geralmente, um tipo de consenso que esses profissionais conseguiram chegar sobre o que é valorizado e o que se deseja alcançar em relação à sua atuação. É uma direção a ser seguida, um norte, como, né, Leila e Luiz Miguel citavam. E no caso de referenciais profissionais docentes, eles estão presentes em diversos sistemas educacionais, aqui tem apenas alguns exemplos, e a depender de cada sistema, né, de cada contexto, eles são usados para orientar políticas docentes diferentes. Em alguns lugares é para formação inicial, continuada, para o ingresso na profissão, para avaliação de desempenho, em alguns desses contextos para várias políticas ao mesmo tempo, e no caso brasileiro, foi feita essa opção de ter uma base nacional comum para formação inicial e uma base nacional comum para formação continuada. E aí a gente entende que esse documento pode ajudar bastante pelo potencial
que a BNCFC apresenta, né, para o nosso país, para o uso de referenciais profissionais para orientar a formação continuada docente. Porque esse tipo de uso, ele traz um ganho de ter uma referência, né, da BNCFC ou dos documentos de referenciais profissionais locais que cada rede criar no seu contexto, dele ser a referência, trazendo um foco para a definição dos objetivos e para o levantamento das necessidades formativas de cada rede. Então, isso permite com que a gente tenha uma maior chance de que essa formação, de fato, contribua para a melhoria do trabalho dos professores, se a gente está identificando as necessidades formativas a partir desse foco comum e definindo os objetivos a partir desse referencial. Ele também contribui por apresentar uma visão comum compartilhada, né? Que pode apoiar as redes quando definirem as suas iniciativas formativas, elas terem uma maior coerência, elas serem pensadas como do ponto de vista sistêmico da secretaria. Um outro ponto que os referenciais profissionais trazem para a formação continuada e para a carreira docente é o do reconhecimento e da valorização da docência como uma profissão complexa. Quando a gente pega a Base Nacional Comum da Formação Continuada, não sei se todos tiveram já a oportunidade de ler, né, como ficou a Base Nacional Comum, dá para perceber o quão demandante e quão complexa é a profissão docente e o que se espera dela. E com colocando esse tipo de referencial, né, além de mostrar, né, essa complexidade da profissão, isso também contribui para que as redes possam pensar as outras políticas docentes da mesma forma, né? Tendo em vista essas necessidades e essas expectativas que são bem demandantes para os professores, para orientar também a pensar as condições de trabalho, as políticas de seleção para ingresso na carreira, enfim. Então, trabalhar com essa ideia de referenciais profissionais de fato, apresenta um potencial grande para apoiar a formação continuada, mas também outras políticas, mas apresenta também desafios, né, para as redes que quiserem colocá-la em prática. E aí, no contexto desses desafios, né, a gente precisa pensar o que precisa, né, o que um referencial profissional precisa para ser efetivo, para ele, de fato, acontecer dentro de uma rede, né, ele ser utilizado por uma rede de ensino e apoiar os professores no seu trabalho. Então, a gente pode destacar 3 pontos. Um documento de referenciais profissionais precisa, primeiro, contemplar uma definição de um exercício da profissão docente. Então, precisa ter esse conjunto de aspectos, né, que representam o que é um bom trabalho docente. Um segundo ponto é a necessidade de ter legitimidade junto aos profissionais e às redes de ensino. E um terceiro ponto é esse documento, esses referenciais precisam estar organizados num formato que favoreça o seu uso para os fins que eles estão propostos, no nosso caso, para a formação continuada, né? E, por exemplo, um desses fins é justamente levantar necessidades formativas. Então, aí se coloca um primeiro grande desafio para as redes, né, para as nossas redes estaduais e municipais de ensino, que é, de fato, se apropriar da BNCFC. Porque, para esses referenciais para a BNCFC, de fato, orientar a formação continuada das redes, esses referenciais eles precisam ser reconhecidos pelos professores, formadores e técnicos da secretaria, eles precisam fazer sentido para aqueles profissionais, eles precisam representar o que, de fato, aqueles profissionais também acreditam que são expectativas para o seu trabalho, precisa estar numa linguagem que esses profissionais usam e precisa estar coerente também com os documentos da rede, né? Com o tipo de, não só a linguagem, mas com as expectativas e os programas, os projetos que as redes, no contexto, né? Daquele contexto específico daquela rede. E aí, isso demanda um processo de criação de documentos próprios das redes a partir da BNCFC, do mesmo modo, né, que foram elaborados os currículos a partir da BNCC, que as redes tiveram, né, vocês das redes tiveram uma experiência grande com isso. E aí, a gente traz nesse documento, né, no BNCFC na prática, a primeira sessão é justamente essa discussão de como que podem ser esses processos de apropriação da BNC de formação continuada, com sugestões, possibilidades, alternativas, e a gente busca sempre nas sessões também trazer alguns exemplos de outros países, ou às vezes do contexto brasileiro, de experiências que possam inspirar também as ações de outras secretarias.
E nesse contexto, a gente, ao perceber esse desafio, né, que as redes teriam, que as redes têm na mão, de implementar a BNCFC, de colocá-la para discussão nos seus contextos e de ter um desenho que facilite o seu uso, a gente propôs e organizou, criou, né, essa matriz de desenvolvimento profissional docente que é encontrada no anexo do documento, que nada mais faz do que organizar o conteúdo da BNCFC num formato, de fato, de uma matriz, com níveis de, né, pressupondo níveis de atuação profissional, e que vão apoiar esses usos que a gente está pretendendo para a BNCFC como orientadora dos processos formativos. Então, para levantar necessidades formativas, para poder avaliar as ações formativas depois que elas ocorrem, para também identificar quais são docentes com potencial para serem formadores, há diversos usos para essa matriz no contexto do uso da BNCFC como orientadora para os processos de formação continuada. E também ela foi pensada nessa matriz, e a gente sugere, recomenda, enfim, é uma possibilidade que as redes usem a própria matriz para apoiar seus processos de discussão e para criar seus documentos próprios no seu contexto. E pensando, né, em referenciais profissionais como orientadores, então, da formação continuada nas redes de ensino. A pergunta principal que fica, né, uma vez que a rede tenha discutido esses referenciais, tenha feito um processo aí de apropriação, como a gente sabe que a gente passou por um momento que foi mais complexo para fazer isso, né, fazer tudo à distância, num contexto de pandemia com as urgências enormes que estavam se colocando, como foi difícil fazer isso, a gente teve a notícia de algumas redes que avançaram um pouco nesse sentido, como a Rede Estadual do Mato Grosso do Sul, Rede Estadual de São Paulo, Rede Municipal de Joinville, a gente vai tendo algumas notícias de algumas redes que já estão fazendo discussões ou até já definiram referenciais profissionais próprios, mas precisa, né, a gente agora um movimento maior de colocar esses referenciais, né, a BNCFC na discussão nas redes. E uma vez tendo seus próprios documentos de referenciais, o que muda na formação continuada que pode ser garantido aos professores? A ideia é que sempre que a rede for definir alguma iniciativa de formação continuada, essa iniciativa seja desenhada, executada e avaliada a partir dos referenciais, né? Tendo como base um ou mais referenciais profissionais. E aí, esses referenciais, esse conjunto de expectativas, também apoia ou pode apoiar outras ações pedagógicas, como acompanhamento e apoio à prática dos professores, por parte dos coordenadores pedagógicos ou outros profissionais, a colaboração profissional entre os professores mesmo, e a própria autoavaliação e reflexão que os professores fazem a partir da sua própria prática. Então, eles têm o potencial de orientar diversas, né, ações que têm a ver com a prática pedagógica dos professores. E aí se coloca um desafio enorme também, que seria um desafio número 2, a gente dividiu aqui, que é rever os processos, repensar os processos formativos, os processos de formação continuada nas redes, para poder perceber ou identificar onde eles precisam de ajustes para se adequar, né, para estar voltados para os referenciais profissionais. Então, pensar como que a gente está levantando as necessidades formativas, como é que eu vou passar a fazer esse levantamento tendo um documento próprio de referenciais profissionais, como a gente define os objetivos, como são definidos os atores, quem são os formadores, quem acompanha as formações, os outros papéis dos atores que estão envolvidos com a formação, como que as ações de formação são acompanhadas e avaliadas, enfim, demanda repensar todos esses processos que acontecem no contexto das secretarias e das escolas, né? E aí veio todo esse esforço no documento BNCFC na prática de colocar esses assuntos, de alguma forma tentar fazer sugestões, reflexões, trazer experiências mesmo de ou outros sistemas educacionais ou de redes aqui do Brasil que nos ajudem a pensar como isso pode ser feito. Então, na seção 2, a gente traz o planejamento da formação continuada a partir de referenciais profissionais, como pode ser feito tanto no âmbito da secretaria, mas também no contexto das escolas. Na seção 3, a gente trabalha, discute, né, como pode ser feito formas de fazer levantamento de necessidades formativas de uma maneira orientada por referenciais profissionais, e aí especialmente a gente
apresentam, como fazer isso a partir de uma matriz, como essa que a gente está propondo no anexo, então fazer observação de aula, fazer rodas de conversa, fazer uma série de estratégias, né, de levantamento de necessidades formativas usando um conjunto de referenciais profissionais próprios. Na seção 4, a gente já aborda a questão dos formadores de professores, então, da importância do tipo de conhecimento, de práticas que esses professores, esses formadores precisam ter para formar professores, né, a partir dessa orientação dos referenciais profissionais e do papel das secretarias para garantir essa formação e essas práticas dos formadores. Daí a gente vem na seção 5, discutindo também formas de fazer o acompanhamento e a avaliação das ações formativas, partindo desde uma avaliação que pensa está preocupada, né, com a percepção dos participantes, que é muito importante, mas até chegando em avaliações já mais próximas do resultado dessas ações formativas em relação à mudança à melhoria das práticas dos professores e da aprendizagem dos estudantes. Então, todo um conjunto de tipos de avaliação que podem ser utilizadas nesse sentido. E na seção 6, a gente discute condições favoráveis a processos formativos desse tipo. Então, desde questões relativas à reserva de tempo, de espaço, ter profissionais responsáveis e formados para isso, e uma série de outras ações que têm a ver com a coerência, né, da formação das ações formativas com outras políticas docentes das secretarias, que vão poder apoiar os professores a participar nas ações e a fazer uso dos conhecimentos e das habilidades, enfim, de tudo que eles vão poder aprender nas formações para poder colocar em prática no seu dia a dia nas salas de aula. Então, em linhas muito gerais, são esses os aspectos que são tratados nesse documento. E só para concluir, assim, eu retomo aqui uma figura que a gente coloca nesse documento, que é para relembrar que todo esse esforço, toda esses desafios que se apresentam, que a gente acha que vale a pena esse esforço para superá-los, né? Tem em vista que a gente entende que os referenciais profissionais, eles apresentam as expectativas, enfim, um tipo de atuação profissional docente que, de fato, se acredita que vai apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. E aí que as ações de formação continuada das redes precisam estar pautadas por esses referenciais para apoiar essa atuação, considerando todos esses outros aspectos que estão em volta, sejam as condições institucionais, enfim, as crenças dos professores, tudo que eles trazem, mas tem por finalidade mesmo apoiar uma melhoria, um avanço no desenvolvimento e na aprendizagem dos estudantes. Então, era só para a gente terminar com essa figura de onde esses referenciais se colocam e qual que é, né, a finalidade maior deles, que é sempre da gente apoiar os nossos alunos da melhor maneira possível. E é isso, gente. Agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para responder perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Gabi. A gente recebeu uma pergunta já aqui pelo chat, da Josélia Gonçalves. Ela pergunta, Gabi, acho que vou tentar traduzir um pouco a pergunta dela. Ela pergunta um pouco sobre quais são as áreas, né, da secretaria, olhando internamente, que teriam que comandar, né, o uso a implementação desses referenciais dentro da formação continuada da rede. E tem um elemento na pergunta dela, que dentro da forma como aparentemente ela se organiza, eles têm uma área de formação que está preocupada com a formação no chão da escola. Então, acho que ela não deixou totalmente claro, mas acho que você pudesse comentar um pouco disso, de como é que esses referenciais se traduzem no chão da escola e como eles se traduzem dentro da organização da secretaria. Então, obrigada pela pergunta. É a Josélia, né? Está aparecendo aqui a pergunta. Está certo. Obrigada, Josélia, pela pergunta. Cada secretaria tem uma forma de se organizar completamente, né, própria, enfim, tem o seu organograma, são os mais variados possíveis, ainda mais num país como o nosso, com tantas secretarias, com tanta diversidade. Mas é importante que a gente tenha, né, numa política como essa, que exista um grupo de trabalho, alguma equipe que seja responsável, que se tome para si, né, e a gente faz essa sugestão, que tome para si essa responsabilidade tanto da discussão quanto da implementação desses referenciais profissionais,
dentro das políticas e das iniciativas de formação continuada da rede, que a ideia, a expectativa é justamente que elas pautem todas as ações de formação continuada, desde aquelas, vamos pensar numa secretaria de grande porte, né, que geralmente tem ações de formação que vão ser desenhadas desde do nível macro, tem às vezes ações que partem de níveis intermediários e tem ações que são desenvolvidas na escola mesmo, né? Então, a ideia é que esses referenciais profissionais orientem todas essas ações de formação, né? Seja um conjunto que seja utilizado por todos, até para trazer essa articulação e essa coerência entre o que é feito em cada uma dessas instâncias. Então, a gente discute isso no documento, né? Que a gente pode ter vários setores, instâncias da secretaria elaborando ou promovendo ações, mas o importante é justamente a gente ter um núcleo, né, ou um grupo de trabalho, alguém na gestão da secretaria que esteja à frente dos processos, tanto de discussão, né, dos referenciais profissionais, estabelecimento de quais são esses referenciais profissionais, com a participação da rede como um todo, mas depois apoiando outros setores, outras áreas para essa implementação, para poder fazer essa utilização dos referenciais nas suas ações formativas. Não sei se eu respondi bem, mas eu acho que era isso. Marcelo, você me permite complementar a fala da Gabriela? Falando um pouco na perspectiva mesmo das redes, né? Eu acho que a gente precisa ter uma referência. Tem alguém que tem que chamar para si essa responsabilidade, né? E organizar e fazer as entregas. Nesse sentido, por exemplo, a rede de Sul de Minúcio, meu município, né? É uma rede pequena, de 1.200 alunos, né? 100 professores aproximadamente. Então, é fundamental que você tenha uma pessoa de referência em cada unidade escolar disso, que normalmente recai no coordenador pedagógico, né? Ou naquela dobradinha que é o mais desejado, coordenador pedagógico, diretor de escola, olhando, incentivando esse processo, né? Mas o operacional, ele fica muito ali, e aquela pessoa na Secretaria de Educação, que é uma referência nesse processo, né? Então, muitas vezes, nós temos ali a secretaria no seu menor desenho, né? Aquele que nós chamamos de o secretário ali que faz tudo, ele faz o milagre, né? Porque ele toca o administrativo, o financeiro, o pedagógico, e isso existe muito, tá? Secretaria com 2, 3 pessoas no Brasil. Vale lembrar que nós temos 70% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes, então são redes pequenas. O desenho mínimo ideal, o desenho mínimo dos sonhos, né, que não é, por exemplo, o caso aqui da minha rede ainda mais, nós estamos trabalhando para quando que vem seja, é você ter um coordenador pedagógico de educação infantil, um de anos iniciais e um de anos finais, porque tem especificidades muito claras, né? E isso dá a condição desse profissional aprofundar. E aí outra coisa importante que é muito possível ser feito, e aí sobretudo nas redes menores, é fortalecer o trabalho de regime de colaboração, e eu estou muito otimista que o Sistema Nacional de Educação vai ajudar isso ainda mais, mas antes de esperar o sistema, a gente tem o regime de colaboração que ele vai desde interno, dentro de cada gestão, cada governo, né, até as relações bipartites, que se fazem mais fáceis, as relações no Estado, né? Então, por exemplo, estou aqui eu e Leila, né? Se o meu município fosse Roraima, nós poderíamos tranquilamente desenvolver um projeto conjunto, como Leila já faz, tem sempre chamado um time lá para desenvolver. Aqui o Mato Grosso do Sul está fazendo um trabalho bem interessante também de construir juntos um time e secretaria estadual, ou seja, um time concede, né, ações, e com isso nós potencializamos. Aquela formação técnica que você tem um profissional de inglês, um profissional de 2 de história no seu município, você consegue, num ambiente regional, tá? Fazer isso conjuntamente com o Estado ou até mesmo com outros municípios, né? Num regime de colaboração aí chamado de horizontal entre parceiros, entre municípios próximos, né? Agora, o que eu acho muito importante nisso é essa questão de ter a referência, a clareza e saber que caminho tomar, né? E, nesse sentido, o documento da Base Nacional Comum de Formação Continuada, ele é muito preciso, ele é o referencial que pode ser pactuado regionalmente. Por exemplo, no âmbito da Undime, que nós temos os nossos polos, né? Os polos, eles podem construir estratégias conjuntas, e aí independe do tamanho, a gente sabe que haverá um alinhamento. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos, a Base Nacional Comum Curricular,
fazer, ser a nossa referência e esperança nesse processo de pandemia, nós teremos na Base Nacional Comum de Formação Continuada em âmbitos nacionais. Então, aquele professor que está trabalhando aqui, de repente, se ele mudar, ele for lá para o estado da Bahia, né, ele está em sintonia. E a educação brasileira ganha, porque ela tem uma garantia de formação de um aluno alinhado com a Base Nacional Comum Curricular e o professor sendo preparado para tal. E aí eu não tenho dúvida de dizer que o grande salto que nós damos, porque antes assim cada um fazia aquilo que achava que precisava. Tem especificidade, sempre terá. Isso vai em cada escola tem a sua especificidade, nem é cada rede. Mas nós temos um eixo que nos define como professores, que nos colocam qualificados para enfrentar o cenário atual e qualificados também para exigirmos o nosso papel de profissional, respeito da sociedade e também um salário melhor do que um piso de 2 salários mínimos. É sempre bom lembrar. Gabriela, Luiz Miguel, eu queria, sim, reforçar suas palavras. Eu acho que esse é o momento de um olhar mais aberto, né, para as nossas redes. E um ponto fundamental hoje na política de formação de professores dentro dos nossos territórios é o regime de colaboração. Acho que o Luiz Miguel trouxe esse cenário. A gente tem o Estado, eu acabei de ver agora há pouco, alguém colocou assim, no Piauí tem uma unidade que cuida da formação de professores. Então, vários estados, em Roraima, vou dar um exemplo, nós temos o Centro de Formação dos Profissionais da Educação. E lá tem um grupo que se prepara, que estuda. Esse não é um grupo único, se busca apoio de técnicos da secretaria, apoio de professores que a gente vai buscando que estão na escola, porque já avançaram no estudo ou tem expertise em alguma área, algum tema, algum conteúdo que corresponde à BNCC. Então, esse referencial, ele tá nessa linha, né, de trazer aquilo que a BNCC está pautando dentro dos nossos currículos e trazer ainda o compromisso ou fortalecimento do regime de colaboração no Estado. Em Roraima, a formação dos nossos municípios está sendo pactuada junto com o Estado, as equipes estão indo para os municípios, trabalhando, fortalecendo, porque é o exemplo que o Luiz Miguel falou. As redes são pequenas e a equipe técnica da secretaria não tem essa organização, ou de um departamento, ou de uma gerência, ou de uma coordenação, que cuida da formação. Eles investem e cuidam da política da aprendizagem, como a gente tem na secretaria um setor que cuida disso, mas tem uma unidade, como o Piauí, que cuida da formação de professores. Então, essa política é fazer esse olhar. Quem está na ponta, cuidando do processo ensino-aprendizado, e quem está na ponta, cuidando da formação, estão sempre em conversa, em diálogo, em articulação, em pautas comuns, porque o nosso foco é a equidade e a qualidade do processo ensino-aprendizado, tomando como referência a BNCC e os nossos documentos curriculares. Marcelo, se eu puder fazer só um complemento? Claro. A gente, não, porque né, o Luiz Miguel e a Leila foram falando, e eu fui lembrando que essa matriz, ao mesmo tempo, a gente tem esse desafio, né? Tanto de redes de grande complexidade, redes menores, com menor estrutura, cada uma tem seus desafios diferentes, né? Mas um esforço que a gente fez nesse documento, e aí vai ser ótimo quando as pessoas puderem né, se debruçar sobre ele, analisar, mandar sugestões, críticas, enfim, a gente puder ir debatendo em cima dele, foi justamente nessa matriz de desenvolvimento profissional, ela ser pensada para ser usada por qualquer equipe, sabe? Ela é uma matriz que um professor pode pegar sozinho para fazer sua autoavaliação e identificar suas necessidades formativas, mas com apoio também, o que é melhor ainda, de um coordenador pedagógico, de um formador, de um parceiro, um par, mas que também é uma matriz, por exemplo, que ela busca traduzir ou organizar a BNCFC num formato que possa ser usado em diversos contextos, desde uma política mais macro até um uso bem localizado na escola. Então, a gente também pensou nisso, nesse esforço, e convido as pessoas a irem analisar ou testarem essa matriz também, para a gente poder também ter uso local, né? A gente tem os secretários pensando nas políticas macro, mas também quem está na escola poder já fazer uso e se aproximar da BNCFC dessa forma.
Muito obrigado, Gabi, secretário Luiz, secretária Leila. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui e a fala. Aproveito aqui para agradecer também a Josélia, que mandou aí essa pergunta. O Piauí tem ótimas experiências, né? Está desenvolvendo ótimas experiências no campo da formação, e esclarecer ali que a unidade de formação deles chama unidade de formação no chão da escola, assim que eles chamam essa unidade dentro do órgão central, o que é muito interessante, né? Porque dentro da própria concepção da unidade eles estão incorporando esse conceito da formação lá na ponta, né? Onde a formação em serviço dentro da escola. Para todo mundo que está nos assistindo, o documento vai ser enviado por e-mail para vocês cadastraram o e-mail aqui no momento de entrar, e o documento também vai ser disponibilizado tanto no site da Undime quanto no site do Concede. Então, para quem tiver interesse, esse link vai estar lá, ou vocês vão receber por e-mail também. Uma última informação, para quem está trabalhando em secretarias de educação, o Profissão Docente está desenvolvendo agora também uma pesquisa junto com o LEPES de Ribeirão Preto, né, da Universidade de São Paulo, uma pesquisa de condições institucionais para oferta de formação continuada. A gente vai colocar aqui o link para quem tiver interesse de aprofundar esse assunto. É um instrumento diagnóstico para poder apoiar as secretarias a identificar quais são as oportunidades, né, de fortalecimento da formação continuada em cada secretaria. Esse diagnóstico está sendo desenvolvido nas redes estaduais, mas quem trabalha também com redes municipais que tem aqui interesse em desenvolver, a gente está aprimorando o instrumento para que ele seja aplicado também em redes municipais. Então, basta acessar aqui, vai ter o contato de e-mail para vocês nos procurarem. E, para poder encerrar, finalmente, eu gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador executivo, o presidente executivo do Movimento Profissão Docente, Haroldo Rocha, as palavras finais para a gente poder encerrar esse bate-papo, que foi ótimo. Ok, Marcelo, eu quero começar minhas primeiras palavras aqui puxando a última fala da professora Gabriela. Esse material que nós estamos disponibilizando é um material que precisa chegar lá nos professores, precisa ser apropriado pelas escolas, pelos professores, e precisa ter consequência. Esse que foi o objetivo. Eu queria agradecer a figura da professora Leila, que aqui representa o secretário Vitor, a oportunidade da gente trabalhar junto, né? Trabalharmos juntos com o Concede, igualmente o presidente Luiz Miguel, oportunidade de termos a Undime junto. Eu acho que é assim que se trabalha, né? As duas grandes entidades nacionais. Eu vi aqui, né? Tivemos servidores do Acre, da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Roraima, Santa Catarina e São Paulo contribuindo. Não é um documento para ficar na gaveta, né, Gabriela? É um documento que tem muita ciência, eu acho que vocês viram, e que tem também o plug na realidade que as redes, tanto estaduais como municipais, enfrentam Brasil afora. Então, professora Leila, professor Luiz Miguel, professora Gabriela, uma honra o Movimento Profissão Docente estar junto com vocês, construindo um documento de tamanha importância. Isso deu certo na Base Nacional Comum Curricular, né? Essa tradução, como a Gabriela falou, de uma norma do Conselho para aproximar mais da escola. Mas a gente sabe que isso não resolve tudo, né? Cada rede, eu queria dizer para vocês que nós apoiamos São Paulo para construir os referenciais, está no Conselho Estadual para aprovação, deve ser aprovado nos próximos dias. Apoiamos Sergipe, estamos fazendo com Joinville, enfim, com vários estados e municípios, construindo o referencial da rede, que depois tem que chegar lá na mão dos professores, porque quem faz a transformação são os nossos professores e as nossas professoras. Eu queria também agradecer os técnicos, né, que contribuíram, e o time
o time do Concede, a Nilce, a Júlia, o Dudu, eu vi que ele está aí no grupo, o Dudu da comunicação, que vai multiplicar, e da nossa parte agradecer a Karen, que é a nossa líder dessa área de formação continuada, a incansável Karen. Então, deixar aqui um abraço, uma lembrança muito carinhosa com a Karen. E eu vi também pela listinha aí, nós temos a Estela, que é lá de Roraima, da secretária Leila, que está contribuindo também num grupo de trabalho sobre formação inicial, que o Luiz Miguel também participa. Eu vi aqui também a Adriana, da EFAP, que é a Escola de Formação de São Paulo, com quem nós trabalhamos. Eu vi o Einer, da Escola de Formação de Minas Gerais, que também estamos lá trabalhando com ele. Eu vi o Kleberson, de Joinville, que também trabalhamos juntos. Enfim, quase todos os estados. Nós, pelo que eu pude apurar aí, tem, acho que 20 estados presentes, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste. Então, muito bacana isso. E, para concluir, eu queria fazer 2 observações aí sobre o documento que me chamaram a atenção. Muito interessante que, em 2017, o Conselho Nacional de Educação aprovou a BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, final de 2017. Um ano depois, em 2018, o Conselho Nacional de Educação aprovou a BNCC do Ensino Fundamental. Um ano depois, no final de 2019, o Conselho Nacional aprovou a Base Nacional Comum da Formação Inicial. E, em 2020, a Base da Formação Continuada que deu, né? Nós ajudamos o Conselho, né, a construir, né, Gabriela, como instituições de ensino, e que foi base para a gente desenvolver esse material que nós estamos entregando hoje para as redes poderem trabalhar. Então, assim, uma obra sensacional para a educação brasileira, e não precisa muito esforço para entender que, se o Brasil fez uma base nacional comum curricular, se o Brasil fez os currículos estado por estado, município por município, se o Brasil fez uma base nacional comum de formação inicial e uma base nacional comum de formação continuada, o desafio agora é a gente conseguir apoiar os professores, as professoras, para que elas possam colocar tudo isso em prática, né? Então, assim, eu falo isso porque nós, da profissão docente, nós pensamos os professores 48 horas por dia. Leila, vou brincar aqui um pouquinho para todo mundo entender, né? Nós pensamos só nos professores o tempo inteiro. E o desenvolvimento dos professores é absolutamente essencial, né? E aí eu falo da segunda coisa, né? O documento chamado Formação Continuada na Prática, o documento primeiro, ele em si já justificaria todo o trabalho que foi feito. Mas, para além disso, foi feita a matriz de desenvolvimento profissional, que é chamado no documento do anexo, né? Então, é um anexo que vale tanto quanto aquela parte a que ele está anexada, né? Eu dei uma passada já, não consegui ler todos os detalhes, mas me chamaram a atenção dois elementos, como é chamado lá. São 24 elementos, cada elemento olhado em quatro níveis. O primeiro elemento que me chamou a atenção porque toca em um tema que eu me envolvi muito, trabalhei muito na Secretaria Estadual de São Paulo, o elemento 11, que ele lista o seguinte: implementar normas de convivência, né, no ambiente escolar. Esse é um desafio, né? E eu me envolvi nisso, queria explicar para vocês, porque em início de 2019, a tragédia lá de Suzano, da Escola Raul Brasil, fez o Brasil inteiro olhar para as escolas e vinham olhar, sobretudo, da mídia que trazia a narrativa da violência na escola, né? E isso não era compatível com a visão que a gente tinha de escola, mas a gente não sabia o que era. E nós chegamos a essa conclusão. O problema não é violência na escola. O problema é que as escolas precisam trabalhar melhor a dimensão da convivência, né? O discurso da violência na escola não ajuda a escola a ir para frente.
o que ajuda a escola a ir para frente é trabalhar a convivência no âmbito escolar. Então, me chamou a atenção esse, e me chamou a atenção o 16, o elemento 16, que diz o seguinte: engajar-se com o trabalho coletivo para criar e manter comunidade de aprendizagem. Isso é de um valor extraordinário. E nós, do Profissão Docente, trabalhamos junto às redes para organizar o tempo coletivo de planejamento e formação dos professores nas redes. Isso é uma conquista extraordinária. Se os professores só estiverem na escola para dar aula e ir embora, tá certo? A gente não vai conseguir implementar esse currículo, a gente não vai conseguir implementar essa base nacional comum da formação continuada, a gente não vai conseguir transformar a educação brasileira numa educação que consiga, né, desenvolver a competência em todas as crianças, em todos os nossos jovens. Então, olha, já falei muito, mas deixo aqui registrado a nossa alegria. E professora Leila, professor Luiz Miguel, nós continuamos juntos à disposição, né, das redes, dos conselhos, da Undime, para a gente fazer mais coisas. Temos que fazer muito mais para conseguir ter uma educação de qualidade para todos os brasileirinhos e todas as brasileirinhas. E isso não será possível se a gente não tiver as duas mãos nas costas dos nossos professores e professoras, para eles poderem dar conta do recado lá na ponta. E o que nós entregamos hoje é um passo nessa direção, mas teremos que dar muitos outros e vamos dar em conjunto, se Deus quiser. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Haroldo. Obrigado pelas suas palavras. A todos. Sempre nos inspira muito. Bom, acho que a gente está animado aí para os próximos passos, o que vem a seguir, né? O que vai ser o ano agora de 2022, né? A evolução desse trabalho. Queria aqui agradecer a todo mundo pela participação e a quem nos assiste também. Foi uma ótima conversa. Boa tarde para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa tarde, sucesso.